O que nós temos aqui é a história de Jesus, um judeu, com uma mulher samaritana. Nessa história, Jesus ele para próximo ao poço de Jacó e pede a essa mulher que lhe dê um pouco de água. Essa mulher estava ali, como vocês sabem, em um horário que as mulheres normalmente não faziam isso, ir até o poço e pegar água. Ela estava ali no sol do meio-dia, sozinha, e Jesus chega para conversar com ela. Essa mulher interage com Jesus e eles entram numa conversa a respeito de água, no caso Jesus tentando explicar para ela que ele poderia dar a ela água viva. E essa mulher entendendo que Jesus estava falando sobre água, H2O, não é? Água normal. No momento em que Jesus começa a esclarecer para ela de que tipo de água ele está falando, ele olha para ela, quando ela diz, quero que me dê dessa água, ele diz, ok, vai buscar o seu marido, conforme nós aprendemos semana passada. E a mulher diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, verdade, você já teve 5 e agora está morando com seu namorado, não é? E aí ela vira para Jesus e fala, vixe, profeta, o senhor é profeta, porque o senhor sabe de uma coisa que eu não conto para as pessoas e que eu espero que as pessoas não saibam. E agora nós entraremos num momento da conversa em que eles engajam em um papo a respeito de adoração. É uma conversa religiosa e o tópico dessa conversa religiosa é adoração. Vocês vão perceber que esta mulher pergunta a Jesus sobre onde adorar. E Jesus responde não sobre onde adorar, mas ele responde sobre quem adorar e sobre como adorar. Porque no final das contas é isso que importa. Então acompanhe comigo o versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, pela segunda vez nesse texto, nós temos algo que parece uma mudança abrupta de assunto, conforme muitos teólogos acreditam que é. Muitos creem que esta pergunta da mulher samaritana é um meio de desviar a atenção do assunto que estava em curso, que era a vida matrimonial errada dela. E se for esse o caso, se realmente essa mulher quis mudar de assunto para não seguir com o assunto a respeito do seu casamento errado, ou dos seus casamentos errados, uma coisa nós aprendemos aqui. Nós vemos que com certeza, desde aquela época e até hoje, resolver questões teológicas secundárias sempre foi um recurso usado para que as pessoas se sentissem espirituais demais sem ter que resolver a própria vida com Deus. Não é? Eu tenho a minha vida toda errada com Deus, mas eu sou um calvinista convicto e adoro falar a respeito. Isso me avaliza como um servo, mesmo eu vivendo uma vida de adultério? Eu creio que não. É sempre muito fácil fazer esse tipo de desvio e você tornar a sua vida relacional com Deus em apenas uma vida em que você discute pontos teológicos. Mas outra alternativa para essa aparente mudança de assunto, talvez nem seja tanto uma mudança. Vejam, essa mulher, ela está começando a se dar conta que a conversa dela com Jesus é mais profunda do que parecia na superfície. Ela se deu conta que não está falando com um judeu qualquer. Ela está falando com um judeu profeta. O que é um profeta? Um profeta é alguém que fala ao povo em nome de Deus. Uma característica de um profeta é que ele revela o pecado do povo e chama a atenção do povo em relação àquilo. E Jesus fez isso com ela. Então começa uma conversa sobre um aspecto importantíssimo do nosso relacionamento com Deus. Estou conversando com um profeta, alguém que fala ao povo em nome de Deus. Então eles engajam numa conversa a respeito de relacionamento com Deus, que é adoração. O relacionamento de fé entre uma criatura e o seu Criador. Como a criatura presta culto ao seu Criador. Como os filhos homenageiam em adoração ao Pai que está nos céus. E o tema de adoração é algo que tanto os judeus quanto os samaritanos entendiam que era muito importante para Deus. Tanto que logo no início do Decálogo, no início dos 10 mandamentos, e que era um texto comum para os judeus e para os samaritanos, nós lemos o seguinte: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore, vejam, o tópico da adoração, logo no início do Decálogo. Não adore estas coisas, não preste culto a elas. Adoração de novo. Porque eu, Senhor, seu Deus,
Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então eles sabiam que a adoração era algo importante para Deus. No início dos mandamentos que Deus entrega ao povo por meio de Moisés, existe o tópico da adoração. E no que diz respeito a onde adorar, ambos os povos, judeus e samaritanos, reconheciam que Deus havia designado um lugar para isso. Vejam que nós lemos em Deuteronômio 12 e o verso 5. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E é para lá que vocês devem ir. Então ambos os povos concordavam que adoração era um tópico importante, Deus deve ser adorado, e Deus disse que havia um lugar para adorar. E o que a mulher diz a esse respeito? Os nossos pais adoravam neste monte, no verso 20. Que monte? Não sei se vocês se lembram. No início das exposições, nós citamos aquilo que se chama de Monte Gerizim. Este é o monte de que ela está falando aqui. O que é o Monte Gerizim, que vocês veem aí à esquerda dessa foto? No capítulo 27 de Deuteronômio, se seus irmãos tiverem curiosidade de ler depois, nós lemos que quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, foi realizada uma importante cerimônia envolvendo estes dois montes que vocês veem aí na tela. O Monte Ebal e o Monte Gerizim. O que aconteceu foi que sobre o Monte Ebal, o povo deveria proferir as maldições que Deus traria ao povo no caso de desobediência. E sobre o Monte Gerizim, eles deveriam professar as bênçãos que Deus traria ao povo em caso de obediência. Então esse rito que eles fizeram ali fez com que o Monte Gerizim passasse a ser frequentemente chamado de o Monte da Bênção. E o Monte Ebal de Monte da Maldição. Isso inclusive até os dias de hoje. Pois bem, muito antes dessa história, nós lemos em Gênesis capítulo 12 que o pai Abraão, ele fez o seu primeiro altar naquela região, na região de Siquém, no Monte Gerizim. Nós lemos o seguinte, em Gênesis capítulo 12, os versos 6 e 7. Abraão atravessou a terra até Siquém. Onde é que eles estão aqui, Jesus e a Samaritana? Numa região próxima, chamada de região de Sicar. É tudo ali na mesma região. Até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Por causa deste evento, os samaritanos criam que o Monte Gerizim era o lugar ordenado por Deus para que o povo adorasse. E a pergunta dessa mulher é sobre a diferença de localidade entre judeus e samaritanos no que diz respeito à adoração. O que ela diz? Nossos pais adoravam neste monte. Nossos pais é um referente de antepassados. Quando ela diz nossos pais, ela está falando sobre os patriarcas, conforme ela já fez nesse mesmo texto, no verso 12, quando ela chama Jacó de nosso pai Jacó. E essa fala dela, ao mesmo tempo que tem uma grande dose de tradicionalismo, né, que é quando nós queremos preservar as coisas na nossa vida de fé por causa da tradição somente, né, algo do tipo, é assim que é feito, os que vieram de nós sempre fizeram assim e, portanto, isso está avalizado, né? E ao mesmo tempo, essa mulher, quando ela diz isso, ela desmerece tudo aquilo que não está abarcado por essa tradição. Perceba, ela diz, os nossos pais diziam assim. Os nossos pais adoravam nesse monte. É assim que sempre foi feito. Agora olha o contraponto. Mas vocês, judeus, não é? Ela nem diz vocês adoram em outro lugar. Vocês dizem outra coisa. Vocês dizem que tem que ser diferente. Vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que é Jerusalém? Jerusalém é a capital de Judá. A cidade fundada pelo rei Davi e depois estabelecida como capital da nação de Israel por Davi, e a cidade onde o seu filho Salomão construiu ali um templo de adoração, conforme nós lemos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, vejam o que está escrito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, isso depois que Salomão construiu o templo, né? Uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor.
Nessa ocasião, após a construção do templo por parte de Salomão, o próprio Deus estabeleceu aquele templo como local de adoração. Mas como os irmãos sabem, no reinado do filho de Salomão, o chamado rei Roboão, o reino de Israel, ele deixou de ser uma coisa só, ele foi dividido em dois. E eles passaram, e esses dois reinos diferentes passaram a não adorar mais no mesmo lugar. Inclusive o rei que assumiu o reino do norte, o rei Jeroboão I, ele quis ter certeza de que as pessoas do reino do norte não fossem até Jerusalém para adorar, querendo assim evitar que as pessoas da parte dele do reino, tivessem interação com o reino do sul. Então o próprio rei do reino do norte, o rei Jeroboão, proibiu que o povo de Israel, o reino de cima, fosse até Jerusalém. Não, agora são coisas diferentes, agora são países diferentes. E ele mesmo estabeleceu novos métodos de adoração no norte. Então nós temos o reino do norte, cuja capital é Samaria, local dos samaritanos, local de onde essa mulher é oriunda. E o reino do sul, cuja capital é Jerusalém, local dos judeus. E uma disputa eterna sobre qual era o lugar em que Deus receberia adoração. E a mulher tem uma verve bem tradicionalista. Ela parece amarrar a tradição àquilo que é verdadeiro. Perceba, nossos pais faziam aqui, mas vocês dizem que é outra coisa. Ela parece crer que o que os judeus dizem vai contra essa tradição. Como se eles tivessem chegado no meio do caminho com uma ideia nova e mudado aquilo que sempre foi verdade, porque sempre foi feito daquele jeito na cabeça dela. E aí ela levanta o assunto: o senhor é profeta, não é? Já que o senhor é profeta, resolva uma questão teológica para mim, judeu profeta. E aí Jesus responde. Vamos para o verso 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Irmãos, aqui era o momento perfeito para um judeu dizer Jerusalém. Era o momento perfeito para um judeu defender o lado teológico dele. Mas Jesus começa dizendo mulher, não é? É a maneira educada de se referir a ela. Ele diz: acredite no que eu digo. Isso aqui ainda não é um convite à fé salvífica, é só uma afirmação do tipo: olha, eu vou dizer algo que é verdade, acredite em mim. Vem a hora, ou seja, está chegando o momento, nós estamos quase no ponto em que, vocês samaritanos não adorarão nesse monte. Agora, isso é uma coisa esperada de um judeu dizer, não adorar nesse monte. Mas o que você esperaria de um judeu é que em seguida ele dissesse, Jerusalém é o lugar. Mas não, ele diz, nem em Jerusalém. Irmãos, um judeu dizendo isso, um judeu dizendo, Jerusalém não é lugar de adoração, é algo totalmente inesperado. Vejam o que um judeu acha de Jerusalém. Olha o que nós lemos no Salmo 122, olha só. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje a gente lê a casa do Senhor como isso aqui, né? A nossa igreja. No que o judeu estava pensando quando ele escrevia isso? Jerusalém. Pararam os nossos pés junto às portas. Ó Jerusalém, Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, ou seja, convém a Israel que todas as tribos do Senhor subam para lá, não é? Para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, ou seja, aqueles que amam Jerusalém. Reine a paz em seu meio e a prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, que é Jerusalém, nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Aleluia, este é o espírito do judeu em relação a Jerusalém. É assim que o judeu enxerga Jerusalém. Então, quando nós vemos aqui um judeu, Jesus, dizendo que em breve não será mais Jerusalém o local de adorar, ora, ela não esperava aquilo. Ela não esperava aquilo. E aí vejam outra coisa na fala de Jesus, que é interessante e que destoa da pergunta que ela fez. Jesus fala também sobre o objeto de adoração. O que é que Jesus diz no verso 21? Olha só. Nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Ela havia falado somente sobre adorar. Jesus falou sobre adorar o Pai. Alguns comentários a respeito disso.
Primeiro comentário sobre esse adorar o Pai que Jesus falou. Primeiro, a respeito do tradicionalismo da mulher. 2 vezes essa mulher mostra o quanto ela é amarrada aos seus antepassados. Mesmo ela não sendo muito erudita, ela não diz só Jacó. Ela diz Jacó, nosso pai, e ainda o trata como alguém grandioso. Você é maior do que o nosso pai Jacó? E ela trata também os seus antepassados como nossos pais. Isso parece ter muito mais carga de significado do que simplesmente chamá-los de antepassados. Parece uma atribuição de autoridade devido à tradição mesmo. Como os católicos que não chamam Maria só de Maria, mas é a nossa mãe Maria, não é? Então pode ser que haja um contraste intencional de Jesus entre a fala dela, nosso pai Jacó, como nossos pais adoraram, com como adorar o verdadeiro pai. Ela está desamarrando a adoração dos pais, como pessoas que ensinaram a adorar, e amarrando aquilo a quem deve ser adorado, o verdadeiro pai. Quando esse tipo de coisa acontece, conforme essa mulher age aqui, falando mais uma vez do tradicionalismo dela, quando as pessoas falam assim como ela fala, elas estão normalmente patronizando pessoas do passado que fizeram algo de uma maneira, sem necessariamente pensar se aquilo está certo ou não, mas como fulano ou ciclano fizeram. Ainda mais se for uma figura tão importante da nossa história, nós não podemos questionar, mesmo que aquilo pareça fora dos padrões de Deus. Esse tradicionalismo, esse amarrar os métodos corretos à pessoa que tem essa carga de importante na história, então, portanto, o que ela fez está certo, isso é um problema. Isso é um problema. Chamar essas pessoas de pai é muito mais do que chamar de antepassados, é chamar de os agentes da adoração. E Jesus ele trata disso em Mateus capítulo 23, quando ele fala do tradicionalismo dos fariseus e como é que os apóstolos deveriam agir. Vejam o que Jesus diz. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque mestre é só um. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, é aquele que está nos céus. Qual que é o ponto aqui? Não posso chamar meu pai de pai? Ninguém está acima do pai, significa ninguém é tão relevante no mundo religioso que tenha mais autoridade sobre o povo do que o pai. E tradicionalismo normalmente sacraliza algumas pessoas, canoniza algumas pessoas, torna essas pessoas figuras tão importantes, e o nosso argumento de por que nós fazemos assim se torna: nossos pais faziam assim. Essa pessoa importante fazia assim. Esse antepassado fazia assim. A pessoa que fundou a nossa igreja fazia assim. Aquelas figuras importantíssimas da história fizeram assim. Tá, mas tá de acordo com a palavra de Deus? O fulano fazia assim. O fulano fazia assim. Isso é extremamente problemático. Não chamem ninguém de pai. Não deem a ninguém o cajado de Jesus. Não deem a ninguém a posição de o grande mestre da igreja que não seja Jesus. Esse é o primeiro comentário sobre Jesus ter chamado Deus de Pai. O segundo comentário é a maneira como o próprio João fala dos salvos. João fala dos salvos nesse evangelho sobre o relacionamento de Jesus com Deus Pai desta maneira, né? Deus como sendo Pai, Jesus como sendo filho legítimo e os salvos como sendo filhos que Deus recebeu em Cristo. Então, referir-se a Deus como Pai é algo comum da parte de Jesus, principalmente neste evangelho, né? Conforme nós lemos, por exemplo, em João capítulo 1, nos versos 11 e 12, nós lemos o seguinte: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, chamá-lo de Pai é uma maneira comum nesse evangelho de se referir a Deus, ao relacionamento de Deus com Jesus e depois com os filhos salvos. E um terceiro comentário é o seguinte: quem deve ser adorado? Vejam, Jesus jamais falaria de adoração sem referenciar o alvo daquela adoração. Quem deve ser adorado? E quem deve ser adorado é o Pai que está nos céus. Quem tem que ser adorado é Deus. E quando, como esta mulher, estamos presos a superficialidades religiosas, a tradicionalismos, nós podemos nos esquecer quem é o objeto da nossa adoração. Às vezes nós simplesmente usamos termos como adorar, sem pensar em quem está sendo adorado, ou quem deve ser adorado.
Usamos termos como louvar sem pensar em quem está sendo louvado. Usamos termos como exaltar sem pensar em quem tem que ser exaltado. Usamos termos como cultuar sem pensar em quem tem que ser cultuado. E que lição para nós! Ah, vamos adicionar esse item no culto, todo mundo vai gostar. Ok, mas quem está sendo cultuado? Ah, vamos adicionar essa música no louvor, todo mundo vai gostar. Ok, mas quem deve ser louvado? Ela diz, nossos pais adoravam aqui, vocês dizem que tem que adorar lá. Ok, mulher, ok, mas adorar a quem? Esse é o ponto. Ela não diz adorar a quem. Ela fala da tradição, é a adoração dela versus a adoração de vocês. Ok, mas quem é o objeto da adoração? E reparem, irmãos, como decisões de igreja muitas vezes não envolvem Deus e a sua vontade na discussão. Decisões de como conduzir o culto, conduzir a igreja, muitas vezes não envolvem aquele que tem que ser adorado e aquilo que ele revelou na sua palavra, mas somente aquilo que é pragmaticamente conveniente ao público naquele momento. Culto, louvor, adoração, essas palavras nelas mesmas não significam nada. Não significam nada. O ponto aqui não é prioritariamente sobre onde adorar, é sobre quem adorar. E nós devemos adorar o Pai. E quando a nossa perspectiva é ajustada e entendemos que adoramos o Pai que está nos céus, entendemos que não há geografia que o prenda. E a geografia de Jerusalém nunca foi um lugar para aprisionar o Senhor Deus. Era só um arquétipo, um modelo de adoração plena, mas que nunca foi um lugar para aprisionar o Senhor Deus a uma geografia. Nunca foi. Ué, mas Deus não mandou que fosse lá? Sim, Ele mandou. Mas Ele mandou numa época que o entendimento humano, o entendimento do povo, era reduzido a fragmentos de entendimento, em que não havia maturidade do povo para entender a profundidade do que é adoração ao Deus verdadeiro. Sim, Deus mandou que fosse em Jerusalém, mas nunca em definitivo. Somente até que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós. E até Salomão, o construtor do templo, reconhecia isso. Vejam o que ele diz no primeiro livro dos Reis. Quando ele termina o templo, ele fala, mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter, Senhor, muito menos esse templo que eu te edifiquei. Tanto que esse templo foi destruído pelos babilônios, reconstruído por Zorobabel, reformado por Herodes, destruído de novo em 70 depois de Cristo. Só sobrou ali um murinho para os judeus lamentarem o fato dele ter sido destruído. E aí, quando ele foi destruído, precisamos construir mais um templo para ser o centro de adoração a Deus? Não, porque Cristo é o lugar onde você encontra o Pai. Cristo é o lugar onde você adora o Pai. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele é o nosso tabernáculo. Ele é onde nós apresentamos ao Pai a verdadeira adoração. E é por isso que tudo que fazemos, nós fazemos em nome de quem? Em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Ele é o templo. E agora, para fazer uma transição para o próximo verso, essa fala de Jesus, isso tem que ficar muito claro. Não é uma fala de, nenhuma adoração terrena presta. Igreja não existe, igreja sou eu. Sabe esse papo? Igreja sou eu, não preciso ir para a igreja. Papo de quem não quer ir para a igreja, né? O refrão dos desigrejados. Jesus acredita em revelação correta, para deixar muito claro. Jesus acredita em manifestação de Deus a um povo e de alinhamento teológico, alinhamento ortodoxo. Vejam o que ele diz no verso 22. Isso é muito importante. Verso 22 ele começa dizendo, vocês adoram o que não conhecem. Vocês quem? Vocês samaritanos. Adoram o que não conhecem. Vocês não sabem quem vocês adoram. Vamos refletir sobre isso. Por que os samaritanos adoravam o que não conheciam? Eu consigo pensar em vários aspectos. Primeiro deles, revelação incompleta. Quando houve a separação do reino do norte
para o Reino do Sul, a única produção teológica que estava certinha e compilada ali era a lei de Moisés, a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. Depois disso, o que veio depois, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, isso tudo foi produção teológica dos judeus e foi compilado no cativeiro na Babilônia. Os samaritanos não tiveram acesso ao restante do Novo Testamento. Até hoje, eles adoram com um livro chamado de a Torá Samaritana, o Pentateuco samaritano. Eles não tinham a revelação completa de Deus, e sem a revelação completa de Deus, como é que você prega todo o conselho de Deus? Como é que você sabe tudo o que Deus tem a dizer a respeito de adoração, sendo que as maiores críticas a respeito de adoração correta estão todas nos profetas? Isaías, Jeremias, os samaritanos não tinham nada disso. Segundo, e esse aqui é bem pesado, mistura com outras religiões. Irmãos, abram por favor a Bíblia de vocês no texto que se encontra em 2 Reis. Acompanhe comigo. Verso 27 de 2 Reis 17. Então o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus naquela terra. Então pausa. O que está acontecendo aqui? A Síria levou a nação do norte ao exílio. O que ela fez? Matou os sacerdotes de Israel, do Reino do Norte? Não. Ela falou: busquem lá um sacerdote que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Colocaram um sacerdote infiltrado para ensinar o povo a adorar de outro jeito. Olha só. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel. E lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Ensinavam direito? Vamos ver. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim, mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Foi assim que ficou a adoração dos samaritanos, misturada com as tradições das nações ao redor. E enquanto eles supostamente adoravam o Deus de Israel, estavam lá também matando os seus filhos em oferenda a outros deuses. Vocês adoram o que não conhecem. Então, além da falta de revelação, eles tinham uma fé abraâmica misturada com religiões pagãs. E nós conseguimos pensar em vários exemplos disso hoje em dia. O que é isso senão o que acontece na Igreja Católica Romana? É a fé cristã ali misturada com várias outras coisas que distorce a verdadeira fé. É idêntico à Igreja Universal, que tem ali o nome de Jesus, mas está toda misturada com religiões de mistério. Idêntico a muitas igrejas evangélicas no Brasil, que podem até não misturar necessariamente com outra religião, mas se misturam com a cultura. E Deus tem a misericórdia de nós, de adorarmos outros deuses no mesmo altar em que nós supostamente adoramos o Senhor. Quando isso acontece, você desfigura o Deus verdadeiro. E aí o Deus que disse, por exemplo, não tenha outros deuses diante de mim, na nossa cabeça começa a tolerar outros deuses. Quando misturamos a fé com outros elementos, o Deus que revelou que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, na nossa cabeça esse Deus passa a tolerar salvação por meio de Maria. Quando misturamos a fé com outros elementos, o Deus que revelou que, quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão com os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem, segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. O mesmo Deus que revelou isso, quando a gente se mistura com a cultura, na nossa cabeça começa a tolerar leitura de horóscopo. Consulta aos mortos. Quando misturamos a nossa fé com outros elementos, o Deus que ordenou, não confiem em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação, na nossa cabeça esse Deus está avalizando o candidato político
e aceitando que a igreja seja idólatra. Essa mistura dos samaritanos com outras nações não é diferente de muitas misturas que corremos o risco de fazer na nossa cultura. E quando isso acontece, meus irmãos, dependendo do quão profundamente isso vai, Jesus olha e diz: vocês nem sabem o que vocês estão adorando. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês até chamam pelo nome certo. Jesus, né? Mas esse Jesus aí, que lê horóscopo, casa homossexuais, tolera religiões falsas e é troca de moeda de político, esse Jesus aí está errado. Vocês adoram o que não conhecem. Sabe qual que é o nome dessa crítica de Jesus? Ortodoxia. Teologia correta. Sem isso, como nós vimos na EBD hoje de manhã nas pastorais, sem teologia correta, ortodoxia, alinhamento com as verdades de Deus, você não sabe o que você adora. Você não sabe o que adora. Então, não é porque Jesus diz que a adoração não está conectada a um local específico, que ela não está conectada às informações corretas, a um entendimento correto de quem é Deus. Nem aqui, nem lá, diz Jesus. Ah, então posso adorar de qualquer jeito? Não, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Não tem prédio certo, mas tem o Deus certo. Mas tem teologia correta. Mas tem entendimento correto do que são as escrituras, de quem é o Messias, qual é a mensagem dos profetas. Existe ortodoxia? Sim. Existe adoração correta? Sim, samaritanos. Vocês não sabem o que vocês adoram. Vocês fazem tudo errado. Repare, ele não disse vocês não adoram. Ele disse vocês adoram, mas vocês não sabem o que. Ou seja, vocês engajam em atos religiosos, mas vocês não sabem quem é o alvo desses atos religiosos. Porque só se pode conhecer a Deus na medida que Ele se revela. E sem a revelação dos profetas, e principalmente misturando-se com religiões pagãs, como eles poderiam dizer, eu sei quem eu adoro? Como? Isso é impossível. E ao passo que Jesus diz que existe então, nessa fala dele para a samaritana, ele diz que existe revelação errada, ele também diz que existe a revelação correta. Quando ele diz, nós adoramos o que conhecemos. Nós quem? Nós judeus. Vocês samaritanos não conhecem o Deus verdadeiro. Nós sim. Por que os judeus conheciam o Deus verdadeiro? Fazendo contrapartida, eles tinham a revelação completa de Deus. Eles tinham a revelação dos profetas, não só a lei de Moisés. Davi era judeu. Salomão era judeu. Eles foram separados por Deus para organizar o templo e o local da adoração. Esdras cuidou de usar os pergaminhos da lei e os usou para reorganizar a adoração no templo. Os judeus conhecem o Deus verdadeiro. Não porque são muito bons, mas porque possuem a revelação de Deus. Agora, isso significa infalibilidade dos judeus na hora da adoração? Significa que eles fizeram tudo certinho? De maneira nenhuma. Vejam que é dito para os judeus em Malaquias capítulo 1, versículo 10. Deus falando, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. E vejam o que o profeta Amós diz no capítulo 5, verso 21. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Ou seja, as próprias ordenanças de Deus a respeito de como adorá-lo estavam sendo feitas da maneira errada. Então, eles tinham a revelação de Deus sobre o que fazer, como fazer? Sim, tinham. Só faziam tudo errado, mas tinham. Eles sabiam que era Deus na medida que Deus se revelava. Não significa que eles faziam tudo certo. E aí você pode se perguntar, né? Então, e aí? E os judeus? E qual é a vantagem do judeu, então? Já que o judeu, então, tinha revelação e fazia tudo errado, qual é a vantagem do judeu? Paulo responde, em Romanos 3, 1, 2, essa mesma pergunta. Qual é, então, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os judeus receberam primeiro a palavra de Deus. Então, sim, eles têm um lugar especial na medida que Deus se revelou a eles no passado de forma que não se revelou a nação nenhuma. Por isso eles conhecem o que adoram. Não significa que eles faziam tudo direito. E aí vejam a continuidade do verso. Jesus diz
que a salvação vem dos judeus. O que significa dizer que a salvação vem dos judeus? Significa dizer que todos os judeus são salvos? De maneira nenhuma. A salvação vem dos judeus porque o Messias vem da linhagem dos judeus. Por causa das profecias dadas aos judeus, das promessas feitas aos judeus. Isso desde Gênesis. Vejam o que Jacó disse a Judá, o pai dos judeus, em Gênesis 49:10. O cetro não se afastará de Judá. O cetro é aquele aparato que os reis usam, não é? Nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então uma profecia de que de Judá viria a linhagem real. E Salmo 76:1 diz: Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. A salvação vem dos judeus. Eles sabem o que adoram. Eles detêm conhecimento de Deus. Deles vem o Cristo, como Paulo fala em Romanos 3 também. Fazem tudo certo? Não. Mas foi a eles que Deus se revelou. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas e aí? Os samaritanos adoram errado? Não sabem quem adoram? Os judeus sabem quem adoram? Seria esse então o momento de Jesus avalizar Jerusalém como centro de adoração? Seria esse o momento? Vamos ver, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Então o texto começa com que palavra? Mas, apesar da salvação vir dos judeus, porém, contudo, todavia, apesar de tudo que eu falei, vocês não sabem o que adoram, os judeus sabem o que adoram, a salvação vem dos judeus, porém, contudo, vem a hora, ou seja, quase lá, daqui a pouco Jerusalém nem vai existir mais no ano 70, quase lá, esse templo vai abaixo, não ficará pedra sobre pedra, quase lá, o Espírito está quase vindo sendo derramado sobre os adoradores, quase lá, daqui a pouco, mas já chegou porque o templo verdadeiro já está aqui na sua frente. O templo verdadeiro já está aqui na sua frente. Eis a resposta. Está chegando o tempo, que na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores, ele diz, os verdadeiros adoradores. Quando ele diz aqui, os verdadeiros adoradores, verdadeiros aqui, particularmente, não é o oposto de falsos, tá bom? Essa palavra verdadeiros aqui, que já foi usada antes no Evangelho de João, ela faz contraponto àquilo que não é completo. Verdadeiros aqui poderia ter sido traduzido os adoradores plenos, os adoradores completos, que fazem aquilo que sempre foi a intenção de Deus, os adoradores consumados. Este é o uso da palavra verdadeiro aqui e em outras ocasiões do Evangelho de João, como em João capítulo 1, quando ele diz, por exemplo, que João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz. Aquele verdadeira luz ali, não é que Jesus é a verdadeira luz porque João Batista é uma luz falsa. Jesus é a verdadeira luz porque João Batista não é a luz completa, plena. Ele é só uma lâmpadazinha. Jesus é a verdadeira luz. É isso que essa palavra verdadeiro aqui significa. Pleno, completo. Os verdadeiros adoradores. Então, quem são aqueles que são os verdadeiros adoradores? Os adoradores levantados pelo Pai adorarão onde? Em espírito. Espírito em verdade é um lugar? Não, não é um lugar. Onde é que você adora? Começa na rua Espírito, número 316, primeira direita com a estrada da verdade. E aqui está um aspecto importantíssimo que faz com que toda essa história seja harmonizada. Não faz sentido falar de adoração do ponto de vista da geografia. Esse era o objetivo o tempo todo. Ela perguntou sobre o lugar onde adorar. Ele respondeu primeiro sobre quem adorar, e em seguida ele respondeu sobre como adorar, que eram coisas que ela não havia perguntado. Primeiro ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito, ou seja, no campo espiritual, no inacessível onde Deus habita. Aqui está Jesus dizendo que a adoração ao Deus verdadeiro é um ato espiritual, que tem manifestações físicas visíveis? Sim, mas emana do espiritual. Emana de um coração que ama a Deus e que quer honrá-lo por quem Ele é.
e está satisfeito com ele. E a adoração em espírito, segundo a lógica do Evangelho de João, só pode ser efetuada por quem está espiritualmente vivo. E, portanto, só pode ser realizada por quem possui o Espírito dentro de si. Sabe por que o ímpio não adora a Deus? Ele pode até cantar na igreja, mas ele não adora. Porque adoração em espírito só pode ser feita por quem está espiritualmente habilitado para isso. E não espiritualmente morto, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. E algo importante aqui, bastante atenção a isso. Se a adoração só pode ser feita por quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus, não pode ser realizada por quem não foi convencido do seu pecado e se arrependeu dele. Então a adoração em espírito vem de alguém que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, portanto não envolve somente um momento de culto público. Porque não é só no momento de culto público que o Espírito Santo de Deus te habita. Ele te habita sempre. Então a adoração em espírito é um ato constante na vida de uma pessoa, e não um ato pontual que eu faço às 10h30 do domingo. O culto é parte desse processo, culto público, claro. E uma parte indispensável. Mas não é só no momento do culto público que o crente adora. Ele sempre adora. De forma que se nós caímos no erro de confundir a adoração espiritual com uma pessoa que chora muito na hora da música, ou que começa a falar em línguas na hora do culto, se nós tratarmos isso como adoração, poderemos ver, por exemplo, um homem no meio do culto cantando em espírito e em verdade, cheio de emoção, né? Porque o teclado da igreja estava com o string ligado, ou porque a guitarra estava com delay, coisas que emocionam. Mas esse homem está vivendo uma vida de adultério sem arrependimento. Ele só está chorando, ele não está adorando. A adoração em espírito é conduzida pelo Espírito. O mesmo Espírito que te convence do seu pecado. O mesmo Espírito te convence das verdades sobre Deus. O que nos leva ao próximo ponto. Além de ser em espírito, essa adoração também é como? Em verdade. E aqui sim, verdade é o oposto de falso. O oposto de não verdadeiro, o oposto de mentira. Adoração em verdade é adoração em Cristo, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, que sou caminho, vida e verdade. Adoração em verdade é aquela que ama aquilo que a palavra da verdade diz sobre a adoração, e não o que a cultura diz sobre a adoração. Adoração, na verdade, é aquela que emana daquele em quem o Espírito da verdade habita. Vejam comigo esses dois versos. João 16:13. Porém, Jesus falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Quando vier quem? O Espírito da verdade. Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E João 15:26 diz: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade é o Consolador, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Adoração em verdade é feita por aqueles em quem o Espírito da verdade habita. E alguns comentários à luz da Bíblia a respeito de o que é adoração em verdade. Primeiro, bastante atenção a isso. Primeiro ponto aqui: adoração em verdade não pode ser fingida. Adoração em verdade é uma adoração plena diante de Deus e não fingida para os outros pensarem que você está bonzão adorando a Deus. Adoro esse exemplo, como uma pessoa que está no culto normal, está tocando a música e a câmera vem. Quando a câmera passa na frente dela, levanta a mão e adora. Isso não é adoração em verdade. Isso é você querendo que as pessoas te achem muito espiritual. Não funciona quando o suposto adorador faz coisas fingidas e mentirosas para outras pessoas pensarem que ele é muito espiritual. Qualquer dúvida em relação a isso, pergunte a Ananias e Safira, que adoraram em mentira. Mentiram para o Espírito Santo de Deus e Deus matou, Novo Testamento, tá? Deus matou Ananias e Safira por apresentarem a Deus uma oferta mentirosa. Vocês não mentiram para nós, diz Pedro, vocês mentiram para o Espírito Santo. Segundo ponto: adoração em verdade não pode ser feita do jeito que eu quero.
Adoração em verdade é uma adoração alinhada com as instruções de Deus que são verdadeiras. Onde estão essas instruções? Na palavra de Deus, direta ou indiretamente apontadas. Qualquer dúvida em relação a isso, pergunte a Nadab e Abiú, filhos de Arão, que quiseram usar a própria verdade e aquilo que eles achavam melhor para adorar a Deus, e Deus matou Nadab e Abiú por terem oferecido fogo estranho no altar de Deus. E terceiro, adoração em verdade não é feita só de boas intenções. Deus vê o coração, verdade. É verdade, Deus vê o coração. Mas Ele não vê só o coração. Ele vê também aquilo que está sendo feito. E se aquilo que está sendo feito com o coração, às vezes no lugar certo, está externamente correto ou não. Vocês acham que Deus não se importa com isso? Vejam o que Paulo diz dos judeus em Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica a Deus em favor deles, os judeus, é para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho a favor deles, de que eles têm zelo por Deus. Eles têm boas intenções, mas não têm entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria verdade, a própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Sabe o que é isso? Boa intenção. Zelo, mas usado da maneira errada. E o desejo de Paulo é que eles sejam salvos, ou seja, eles não são, mesmo com boas intenções, mesmo tendo zelo. Qualquer dúvida em relação a isso, pergunte a Uzá, que pensou que a Arca da Aliança não era tão sagrada assim, pegou ela com as mãos na melhor das intenções e Deus matou Uzá por ter tocado na Arca da Aliança. E vejam que esses três elementos da adoração em verdade, irmãos, são os elementos que nós normalmente usamos para justificar o que a gente faz. Fingimento, fazer do jeito que eu quero e fazer com a melhor das intenções. Ah não, mas ele está fazendo com a melhor das intenções. Deus matou quem fez com a melhor das intenções e fez errado. Ah não, mas o que tem a pessoa se manifestar ali no culto e tal? Não, se aquilo for fingido, Deus matou quem adorou de forma fingida. E Deus matou quem fez do jeito que quis. Ah não, mas a gente faz do jeito que a gente quer, com as melhores das intenções. Fogo estranho no altar de Deus. Adoração em verdade está alinhada com aquilo que Deus diz que é verdade, e não com aquilo que eu quero. Em espírito, é uma adoração que emana do campo espiritual e é feita no poder do Espírito Santo de Deus que nos habita. Em verdade, é uma adoração pautada no que Deus define como verdade. E essas coisas são inseparáveis. Porque o Espírito é o Espírito da verdade. Não pode ser espiritual se não for verdadeiro, não pode ser verdadeiro se não for espiritual. Porque o Espírito que te leva a adorar é o Espírito da verdade. E tudo isso não faz sentido no mundo materialista. No mundo materialista, eu posso relativizar tudo. Se eu adoro de forma puramente material, sem pensar em quem é aquele que está sendo adorado, mas pensando somente em quem vai assistir no auditório, aí o culto é feito do jeito que agrada as massas. A música é do jeito que agrada as massas. A pregação é do jeito que agrada as massas. As estratégias são do jeito que agrada as massas. E estas mudam o tempo todo, porque o que é chamado de verdade aqui, não é chamado de verdade acolá. Porque o ser humano é pragmático e muda de opinião toda hora. Porque toda hora existe uma verdade, com aspas gigantes, nova, uma moda diferente. Tudo isso é plenamente compatível com o mundo que é materialista e humanista. Agora, se aquele a quem direcionamos a adoração não é uma pessoa humana ou um grupo de pessoas, e se aquele a quem adoramos não for mutável como nós, não for volátil como nós, não for flexível como tudo aquilo que é material, e se for esse o caso, vejam o que diz o verso 24. Deus é o quê? Matéria. Deus é espírito. Deus é espírito. E portanto é necessário que os seus adoradores o adorem como é devido, em espírito e em verdade. É necessário, porque Deus é Espírito, que os seus adoradores sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com o que diz a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Essas paredes podem contê-lo, disse Salomão. De maneira nenhuma. Adoração ao Senhor não é nesse templo, é em espírito e em verdade. Porque a adoração é feita ao Deus Pai que está nos céus, e não em Jerusalém, e nem em Gerizim. E é assim que se adora ao Senhor.
E essas são verdades profundas que Jesus está compartilhando com essa mulher. E elas soam extremamente proféticas. Muito mais profundas do que só uma resposta em relação ao lugar onde se deve adorar. Mas sobre quem e como adorar. Muito mais do que proféticas, essas coisas que Jesus está dizendo soam messiânicas. Lembrem-se, os samaritanos também esperavam o Messias. Porque a promessa do Messias vem desde Gênesis 3. Então, a fala de Jesus é tão messiânica, tão escatológica, tão profunda, que nós lemos no verso 25, que a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse a mulher: ora, não tem um Messias chegando? Diz a mulher: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Só para nós entendermos, a palavra Messias, que significa o ungido, é uma palavra hebraica, tá bom? Que na sua tradução para a língua grega se diz Cristo, né? O que significa dizer que vem o Messias? O que significa dizer que vem o ungido? Se você analisa o Antigo Testamento, você percebe que havia 3 funções principais para as quais as pessoas eram ungidas. As pessoas eram ungidas para se tornarem reis, as pessoas eram ungidas para se tornarem sacerdotes, as pessoas eram ungidas por Deus para serem profetas. Profetas, reis e sacerdotes. Várias pessoas assumiram uma ou no máximo 2 dessas posições, como Davi, que é considerado rei e profeta, certo? Por exemplo. Agora, eles sabiam que no futuro Deus mandaria um ungido para as 3 funções, rei, sacerdote e profeta, e que seria aquele que, de acordo com esta mulher, anunciaria todas as coisas. Então, quando Jesus fala assim, essa fala de Jesus é tão messiânica que ela diz: tem um Messias chegando, não é o Cristo? Eu sei que ele vem. E quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Quando ele vier, tudo aquilo que não fecha nas nossas discussões judaicas, samaritanas, vai fechar. Eu sei que ele nos anunciará tudo. O Messias anunciará todas as coisas. Que coisas, né? As coisas, tópico dessa conversa aqui. O Messias virá e anunciará tudo a respeito do Pai. O Messias virá e anunciará tudo a respeito da verdadeira adoração. O Messias virá e anunciará tudo a respeito do reino. Eu sei que ele vem. E aí Jesus responde no verso 26. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Irmãos, esse é o primeiro de vários eu sous que nós lemos no Evangelho de João. O primeiro eu sou que nós lemos não foi dito a nenhum judeu, a ninguém que estava alinhadinho com a teologia judaica. Foi feito por uma pessoa de fora, samaritana. Esse é o primeiro eu sou. E que coisa linda de ver o nosso Salvador, né, dizendo, que coisa linda vê-lo se revelando a alguém. Eu sou o Messias que viria e anunciaria tudo a respeito do Pai. Os profetas falaram sobre mim. Eu sou o Messias que viria e anunciaria tudo a respeito da verdadeira adoração. E esse acontecimento aqui nos remete a Mateus capítulo 11, quando Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E quem? Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui Jesus quis se revelar a essa mulher. E ela passou a conhecer o Pai. E assim como Jesus, apresentando-se ela como o Messias, como o Cristo, como um ungido, encerra-se com sucesso uma conversa evangelística. E não podia ser diferente, porque uma conversa evangelística sempre tem como objetivo a apresentação de Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador. E irmãos, depois dessa jornada de 1 mês por esse texto tão glorioso, algumas aplicações finais para nós. Primeiro, nunca se esqueçam que essa conversa aqui, ela é uma conversa evangelística. E Jesus nos dá nessa conversa uma verdadeira aula de evangelismo. Qual é o processo dessa conversa? Primeiro, a primeira coisa que ele fez foi engajar na conversa. Havia algo acontecendo, ele engajou numa conversa com aquela samaritana: me dá um pouco de água. E aí a conversa começa. Assim que surgiu a oportunidade, ele entrou na necessidade de arrependimento dessa mulher. Ele apontou o pecado dessa mulher, que é a tal da má notícia que é dada antes que venha a boa notícia. Em seguida é apontada a autoridade profética. A autoridade: tu vejo que tu és profeta. Por quê? Porque você apontou meu pecado. Essa autoridade profética Jesus tem nele mesmo. Nós só temos
A partir das Escrituras. Então, tudo aquilo que nós dizemos em evangelismo tem que emanar das Escrituras. E o fechamento é a apresentação do Salvador. A apresentação de Jesus como sendo Cristo, em quem toda conta fecha. Ele engajou na conversa, ele apontou a necessidade de arrependimento dela. Ele revelou uma autoridade profética que ele faz nele mesmo, né? Porque ele é a palavra encarnada. Nós só temos a autoridade da Bíblia para isso. E em seguida, ela apresentou o Salvador. É uma aula de evangelismo ou não é? Segundo ponto a respeito dessa conversa. Adoração, irmãos, tem Deus no centro. Deus vê o coração sim, mas Ele também se importa com a forma, senão nós não teríamos o livro de Levítico na Bíblia. Ele se importa, tudo de acordo com o que Deus direciona. E por isso, às vezes, parece que é chatice da liderança, quando nós dizemos que não vamos fazer alguma coisa, mas tudo aquilo que não encontrar sustentação bíblica, tudo aquilo que não encontrar justificativa bíblica para ser feito, não pode ser feito. Não é adoração a Deus. Terceiro, outra coisa que pode surgir nessa conversa aqui. Alguém poderia perguntar assim, então para que o templo? Olha, Jesus está falando aqui, não tem lugar, é só adorar em Pai, Espírito em verdade. Vou adorar na minha casa com a minha família, não é? Não precisa, templo para quê? Nós somos hipócritas, isso aqui não é um templo? Irmãos, o templo é uma comodidade. Vejam, antes de nós estarmos aqui, onde é que nós adorávamos o Senhor? Na casa da Eliane e do Newton, não foi? Por 6 meses nós ficamos lá. Deixou de ser culto a Deus e adoração porque estava acontecendo ali? Não. Mas o templo é uma comodidade. O templo é algo que torna aquela congregação visível para as pessoas, de forma que não era lá. Onde é que as pessoas começaram a encontrar a Igreja Batista Reformada de Cotia? Foi depois que nós estávamos num local que era estratégico do ponto de vista evangelístico, como Paulo e os apóstolos também tinham estratégias geográficas para estabelecerem as coisas. Agora, isso sacraliza esse templo aqui? De maneira nenhuma. É uma comodidade. Nada disso aqui é sagrado, mas é uma comodidade. Isso aqui é uma igreja porque é onde o povo de Deus está reunido. Não é por causa das 4 paredes. Ok? Então é isso. O templo hoje é uma comodidade. Poderia ser numa casa, poderia ser numa caverna. Mas o templo é uma comodidade. Quarto. Irmãos, isso é importantíssimo. Essa conversa de Jesus com a mulher é sobre adoração. É claro que eles estão falando sobre adoração religiosa, né? Juntar-se e ir lá prestar um culto a Deus. Mas Jesus ele aprofunda aquilo ao ponto de dizer que a adoração é em espírito. Logo, não é uma coisa apenas apontando para o culto, é uma coisa muito mais profunda. Então vamos falar sobre isso do ponto de vista das nossas vidas práticas. Tenhamos a palavra como centro das nossas vidas. Nós podemos usar um texto como esse para falar tanto de adoração coletiva, como congregação local, como de aplicação para a vida pessoal. Afinal, o que diz Paulo aos Coríntios na primeira carta? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Existe adoração no culto, no templo com o povo de Deus, nossos ritos de fé. E existe a adoração também do dia a dia. E isto posto, toda a nossa vida tem que ser adoração a Deus. Então, pais, como vocês saberão como lidar com a sua esposa e filhos sem a direção da palavra? Vocês vão adorar a Deus criando os seus filhos e lidando com a sua esposa só na boa vontade? Esposas, como vocês saberão como lidar com seu marido e os filhos sem a direção da palavra? Só na intuição? Filhos, como vocês saberão como honrar os seus pais sem a direção da palavra? Só naquilo que você ouve por aí? Funcionários, como vocês saberão como adorar a Deus no seu trabalho sem a direção da palavra? Só na boa vontade? A palavra de Deus não é algo que a gente encaixa na nossa vida de acordo com o que o tempo permite, né? Isso aqui eu não sei, então eu vou. Isso aqui eu já sei. A cultura já me ensinou, então eu vou deixar desse jeito. Não, isso é fogo estranho no altar de Deus. O Senhor deve guiar tudo que nós fazemos, a palavra deve guiar tudo que nós fazemos, porque sem a palavra nós guiaremos nossas vidas como Ananias e Safira, fingindo que estamos sendo espirituais para mostrar. Sem a palavra nós guiaremos as nossas vidas como Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho a Deus porque achavam que estava tudo bem fazer daquele jeito. Sem a palavra nós guiaremos as nossas vidas como Uzá, sem tratar com reverência aquilo que Deus diz que tem que ser tratado com reverência.
E sem a palavra guiaremos as nossas vidas como essa samaritana aqui fingindo que não tem pecado e fugindo do assunto. Sem a palavra guiando nossas vidas, nós jamais adoraremos em espírito e em verdade. E que Deus nos ajude.